Premissa número 18. A natureza segue com sua sentença de colocar os seres humanos nas classes inferiores. E a única forma de escapar dessa sentença é se ligando na energia racional, é desenvolvendo o raciocínio. Essa é a razão pela qual veio, nesse momento, a fase racional, para livrar a humanidade de ser transformada pela natureza para as classes inferiores, sendo esse o extermínio da humanidade pela natureza. Que muitos já foram exterminados, transformados para as classes inferiores, como aí estão os irracionais invisíveis e visíveis, frutos da descida de classe dos seres humanos ao longo das eternidades. Só que, dessa vez, ela iria colocar toda essa civilização, todos os seres humanos dessa que é a última civilização humana, por a matéria ter chegado ao fim nas classes inferiores. De modo que, para que esse desastre irreversível não venha a ocorrer e se coloque tudo a perder, veio a fase racional interditar a natureza em sua sentença final. Contudo, ainda assim, ainda tem esse tempo de transição em que vigora a regência da natureza sobre tudo e sobre todos. E enquanto isso, a natureza ainda está considerando se vai atender ou não os pedidos de Manuel para que abra as portas do Brasil e do mundo para os livros Universo em Desencanto. Porque a natureza ainda vem regendo com o seu magnetismo destruidor sobre tudo e sobre todos, que é a liquidação da humanidade, como aí está desde o início da fase racional. E o racional superior adverte a todos sobre essa sentença da dona das vidas humanas na deformação de que ela vai colocar todos nas classes inferiores. Como uma serpente que dá cria aos seus filhos e depois os come, quer dizer, gera e coloca os seres humanos nas classes inferiores. Abre aspas para o racional superior. Na fase racional, a natureza exige que todos passem a se conhecer, para poder saber viver, saber de onde veio e para onde vai. E quem não procurar a se conhecer, encontrarão as piores dificuldades para viver, por não ter com quem contar e onde se agarrar. A natureza exige que todos passem a se conhecer, e a natureza é quem fez todos, é quem governa todos e é quem mantém todos. E ir contra a natureza é ir contra si mesmo. Fecha aspas. E assim, aí está dito, no modo do desencanto, que a natureza segue com sua sentença de exterminar a humanidade por ela ter o poder para isso. Sendo que, a única saída dessa mecânica de destruição é o desenvolvimento do raciocínio e é o funcionamento do raciocínio, que é o que vai tirar o ser humano dos domínios da liquidação da natureza. Para ver o que é a deformação, o que é a regência da natureza sobre a humanidade, quase um século depois da ligação dos dois mundos, mais de um século depois da presença de Manuel junto com ela, a natureza. Para ver o que é a natureza. De forma que, na relida, tem mais essa premissa a se ter em mente de que a natureza segue com sua sentença de liquidar e colocar os seres humanos nas classes inferiores. Aí, a gente vai vendo que o racional superior está falando sobre a natureza como ele está falando, e já vamos colocando as coisas em seus devidos lugares. Vamos observando os jogos de palavras usadas pelo racional superior, para nos informar que temos que desenvolver a desmaterialização de nossos raciocínios, para garantirmos nossa volta ao nosso estado natural, para ficarmos prontos para a nossa imunização racional. Essa é a saída que foi aberta pelo mundo racional para livrar a humanidade da liquidação da natureza, da era do fogo, do desequilíbrio, da desumanidade, da loucura, da fase de salve-se, quem puder, e se puder, que foi criada pela natureza para liquidar os seus feitos. Abre aspas para o racional superior. Na fase racional, a natureza exige que todos passem a se conhecer, para ter com quem contar e onde se agarrar. E quem vive sem se conhecer, não tem com quem contar nem onde se agarrar. E por isso,
atravessando essa fase crítica da natureza, a fase da Era do Fogo, e que ninguém tem com quem contar nem onde se agarrar. E por isso, aí estão atravessando esta fase de salve-se, quem puder e se puder. Fecha aspas. Então, uma fase crítica, crucial, implantada pela natureza para os seus feitos, para a liquidação dos seus feitos. Mas que é dito assim, a natureza exige, como se ela quisesse o bem dos seus feitos, quando não é nada disso. Senão, tudo já estaria bem diferente, o meio racional já estaria com um brilho vultuoso, os estudantes não estariam mais sendo cobrados e nem desamparados pela natureza em suas dificuldades. Os livros já estariam aí disponibilizados gratuitamente para o mundo todo, já traduzidos em todas as línguas, e os governos já com as portas abertas para a distribuição gratuita para os seus. E o Brasil já teria se despontado como a maior de todas as nações, a terra de exemplo racional, com tudo indo de bem para melhor, já com milhões de estudantes. Porque a natureza estaria seguindo e agindo conforme tudo que foi falado ou afirmado pelo racional superior por décadas. Mas a verdade é outra. Infelizmente, a natureza segue com sua sentença magnética e que só se livra dela na transformação, quem desenvolve a desmaterialização do raciocínio. Tendo dito isso, tendo esclarecido mais essa premissa, que temos que ter em mente, na relida, vamos separando as coisas e entendendo por que as coisas foram ditas da forma que foram e vamos nos encaminhando para o correto saber racional. Salve!